Olá, me chamo Rogério Rocha e neste vídeo eu vou falar sobre o autor e dois livros. O autor é o maranhense Sebastião Ribeiro e os livros vocês verão daqui a pouco. Antes eu peço que inscrevam-se no canal, deixem ativas as notificações, compartilhem os nossos melhores vídeos, aqueles que mais gostaram, comentem e disseminem este trabalho. Pois bem, eu quero falar com vocês sobre duas obras do mesmo autor, um autor contemporâneo maranhense que tem chamado a atenção, para mim, no caso, tem me chamado a atenção em razão da forma como escreve, em razão da sua poesia, né? Estamos aqui a falar de um autor da área da poesia, que é Sebastião Ribeiro. Sebastião Ribeiro é um autor maranhense. Eu gostaria de começar falando desse primeiro livro, Memento, de Sebastião Ribeiro, que é uma obra do ano de 2020, salvo engano. Deixa-me ver aqui. Isso, de 2020. Sebastião Ribeiro é um poeta que tem consigo a pegada contemporânea, entendendo-se aqui contemporânea não só pela temática ou pelas temáticas, que são as mais variadas possíveis, mas pela forma de expressar a sua poesia dentro dessas temáticas. O livro Memento é um livro denso, é um livro que tem uma escrita muito intimista, muito personalista, que trata dos temas nos poemas de forma subjetiva, introspectiva e fragmentária. Talvez por isso fragmentária. Como se nós estivéssemos diante de um grande ouvido ou de um psicanalista, um analista, e os poemas servissem de divã. E o seu autor pontuasse e pontilhasse ali uma trajetória interna, de vivências internas que são externalizadas em seus poemas. Isso leva para a gente um grande elemento, que é o elemento da dificuldade de leitura. Este livro aqui não é fácil de ser lido, o que não quer dizer que ele não seja bom, que ele não tenha qualidade. Pelo contrário, o autor demonstra em Memento já possuir grandes qualidades em sua escrita e na forma como trabalha os temas nesse balanço entre conteúdo e forma, expressando de modo muito contemporâneo na linguagem, sobretudo no uso da linguagem, uma linguagem mais rasteira, né? Uma linguagem que ela vai e vem, ela tem uma plasticidade muito grande e ela é entremeada de referências pop, de referências pessoais, de referências acadêmicas, enfim, de uma série de referências intimistas e num proceder fragmentado. Portanto, a poesia que é expressa dentro das linhas deste livro, desta obra, ela não vem de forma objetiva, clara e digerível. Ela requer do leitor um nível de maturidade maior, um nível de avanço, né, na capacidade de interpretação muito mais denso, muito mais aprofundado para alcançar as profundezas da alma do autor. Até porque essa é uma das marcas que caracterizam nesta obra o Sebastião Ribeiro. É mostrar o de dentro, externalizando através de temas e poemas que trazem um dizer de si muito forte, talvez um emaranhamento entre o eu lírico e o eu pessoal, o eu físico, o eu pessoa física do autor, do escritor, do poeta, de modo a que o leitor não consiga
com facilidade entender onde está cada um deles. Eu, por exemplo, em minha experiência de leitura, não consegui, em todos os momentos, adentrar a objetividade de quem estava a falar e quando. Muito embora isso talvez não seja o mais importante. O mais importante é navegar, é adentrar no seio, no âmago daquilo que escreve Sebastião Ribeiro, numa escrita de si muito forte, muito vigorosa. Há ali uma escrita de si muito vigorosa, que não deixa claro de todo, né, mas dá pistas de elementos de uma vivência não só de um eu lírico, portanto, do plano da imaginação, do plano da criação literária, de uma transmutação em um objeto da criatividade do poeta, mas há ali também uns fragmentos, né? Como também é fragmentária a sua literalidade, ou seja, o seu dizer é muito fragmentado, por isso ele não deixa amarrações entre estrofes dos poemas. Por vezes parece que estão sendo colocados ali elementos de vivências estanques ou de vivências múltiplas e expressões de pensamento daquela temática que não tem tempo ou lugar exatos, delimitados. Daí a dificuldade da leitura. Mas ainda assim, um livro muito bom que começa a mostrar a capacidade de roer e corroer essas camadas da realidade e da subjetividade, que é um livro extremamente subjetivo, tá? Do autor Sebastião Ribeiro, que é um jovem autor. E depois desse livro, o último, mais recente, lançado esse ano, O Outro. O Outro é um outro livro. É um segundo livro, melhor, não é o segundo livro do autor, na sequência, né, é o livro que vem após o Memento, e é um outro. Sebastião, no Outro, é um outro. Essa alteridade aparece na forma como ele vai alinhavar os poemas. Ele não fugiu ao modelo anterior, ao que nós acabamos de ler em Memento. Ele não saiu daquela perspectiva contemporânea de uma dizibilidade que cava fragmentos. Contudo, nesta obra a gente começa a notar uma pequena viragem, eu vou talvez tirar esse termo pequena, mas uma viragem no sentido da compreensibilidade do poema. E aí a gente já consegue ver ao longo dos poemas que estão aqui em Outro, o Sebastião Ribeiro alinhavar as estrofes e com isso compor melhor o quadro imagético e o quadro de percepções que estão expressas na subjetividade do poeta e de seu eu lírico. Ou seja, continua aqui uma linguagem extremamente atual, que faz uso de termos coloquiais, ao passo que também utiliza algumas terminologias, algumas frases, algumas palavras que são trazidas dos seus elementos interculturais, de outros diálogos, né, com o cinema, com a história, né, com a cultura pop, com a psicologia, com a arte, estão também nas linhas dos seus versos, mas agora a gente começa a sentir a qualidade do autor, que já estava prenunciada nas suas obras anteriores, e em Memento nos angustiava por não deixar fácil a compreensão do âmago de cada poema. Nesse aqui você já consegue ver, e eu pelo menos dentro da leitura que fiz, da minha experiência como leitor, consegui habitar melhor a interioridade e a subjetividade da sua discursiva, né, da sua narrativa, da sua poética fragmentária. Aqui os fragmentos começam a se compor
e a gente consegue começar a ver o amalgamento de um corpo poético muito mais acessível. Então, o outro é um livro de alta qualidade, mantém o estilo que o Sebastião já estava a delinear em Memento, mas agora ele traz esse elemento de amadurecimento. Para mim ficou claro, claríssimo, que em O Outro nós temos um Sebastião que começa a entender melhor ainda, o caminho que ele pretende trilhar, mantendo qualidades que já existiam e já preexistiam, tá? Na sua jornada, inclusive nas obras iniciais, mas sobretudo em Memento, e aqui no outro ele explode com uma densidade que sobe 1 ou 2 níveis e que começa a fazer com que o leitor entenda mais e una os pontos, ate os nós antes desatados da sua discursiva poética, da sua narração, entre aspas, né, da sua expressão poética. Portanto, é um autor que bebe na tradição de outros escritores contemporâneos maranhenses, brasileiros, né? Tem singularidades interessantes, mas também tem similaridades com figuras ainda vivas e produzindo aqui em nossa terra. Eu gostaria de sugerir a leitura para quem quiser entender um pouco mais do autor e ter em mãos um bom exemplar da moderníssima ou da contemporaníssima literatura brasileira e maranhense. Esta é a minha apreciação, tá? Então ficam aqui as sugestões de 2 livros, Memento e Outro, de Sebastião Ribeiro. Fico por aqui, espero encontrar vocês no próximo vídeo. Até lá!